Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente e dirá ao Senhor: Deus meu em quem confio. Essa é uma das mais famosas preces da Bíblia, o Salmo 91. Superando ele, pelo menos na memória popular, existe uma oração que poucos sabem, mas que muitos gostariam de saber, que é a oração da cabra preta milagrosa. Ela está contida neste livro, São Cipriano Bruxo. Então esse eu me dei de presente e fica aos pés de Baal, Beuzebu. E este eu ganhei de presente. Também São Cipriano aí, ó, capa preta. Se você gosta de temas e quer saber qual é a validade desses livros, como utilizá-lo, quem pode, quem deve utilizá-los, esse vídeo é para você. Venha comigo. Para tarô, baralho cigano, jogo de búzios dos O2, oráculo luciferiano, trabalhos também de adoçamento, amarração, trabalhos de destruição de inimigos, de rivais, acordos, alianças e pactos com daimons de Goécia, com deuses da antiguidade. Você entra em contato 8199393 3813, 8199393 3813. Agora você vai entrar em contato assim, você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Não tem gente que eu acho mais mal educado do que o CLT, porque ele acorda às 6 horas para ir trabalhar, e aí todo mundo tem que estar acordado, sabe? Aí liga direto para mim, e aí eu mando tomar, eu faço feito japonês, vai tomar na sua cu, mande a mensagem. Assim que eu ver, porque o meu horário é diferente do seu, eu lhe respondo, ok? E a gente marca, tá certo? Você tem as suas regras, foda-se com elas, eu tenho a minha, foda-me com as minhas, ok? A gente tem que se harmonizar para dar certo, para eu lhe atender, jogar seu tarô, fazer seus burros, numerologia, abrir seus acordos, pactos, cambal. Ok, gente? Então é isso aí. Esse livro, São Cipriano, ficou muito famoso, particularmente naquela história que houve aí no Sul, em que o indivíduo chamado Lázaro estava fugindo da polícia. E não era qualquer polícia. Era coisa mesmo de selva, era gente treinada. E simplesmente o cara se invultava, ele desaparecia. Ele estava usando uma prece que é muito famosa e que eu vou falar sobre ela no livro de São Cipriano, capa preta. E isso aí simplesmente fazia com que o cara se invultava. E é interessante porque as pessoas estão aí utilizando a IA para dizer que esse se invultar, esse desaparecer, é simplesmente a pessoa ficar invisível. E não é esse o fato. Se invultar significa ter a aparência de outra coisa, se tornar como que um vulto, mas não é invisibilidade. Então, o indivíduo se aproxima do meio de porco, um porco que se torna um porco também. Então, tudo que o indivíduo está ali por perto, e pode ser, quando não é um animal, pode ser um objeto, uma coisa, o indivíduo se torna uma coisa daquela dali, uma parede, uma porta, alguma coisa. Isso é o se invultar, isso é o desaparecer, está ali ao lado da pessoa, mas está na forma de uma cadeira, de um tamborete, de um animal. E isso realmente acontece. Aconteceu com Lázaro. Vocês se lembram da perseguição, e isso é fato. Agora, vocês vão perguntar isso para advogado. O que você acha do São Simão Capa Preta? Gente, advogado, ele só sabe ler a porra do livro dele, que é o Vademecum. Então, esse pessoal da justiça, que é cego por justiça, que trabalha tal, que tem a mente para aquilo ali, eles podem olhar na internet e ver um pedacinho de um podcast, mas isso não é cultura. Isso não significa que o cara sabe ciências ocultas.
Então manda se fuder pra lá o advogado, porque ele não sabe. O cara que trabalha na justiça não sabe porra nenhuma de ocultismo. Tá? A mesma coisa com o doutor, com o médico, né? Sabe? Cada qual no seu cada qual. Né? Nunca um esotérico vai chegar e dizer que sabe advogar. Um místico, um mestre de Goécia, não disse que sabe advogar. Um mestre de Goécia não disse que sabe praticar medicina. Mas uma porra de um médico, um caralho, um advogado acha que entende de ciências ocultas. E aí vão praticar e tomam na tarraqueta. E eu acho isso aí muito bem feito. Para começo de história, para introdução, é preciso vocês entenderem que essa história de bruxa, de bruxaria, de feitiçaria, de magia, acontecem no nosso tempo, e quando eu digo nosso tempo é 3 séculos atrás, através do Papa Inocêncio, que não era inocêncio porra nenhuma, ele não tinha inocência nenhuma, e aí ele vai e dá a ordem para que uma superstição vire verdade. A partir daí, os medos de bruxaria, de feitiçaria, etc. e tal, começa a ter algo físico. Na verdade, dois dominicanos, e o nome dominicano, o monge dominicano. Dominicano quer dizer dominicanos ou cães de Deus, inclusive eles usam uma coleira. Eles escreveram um livro fatídico chamado Maleus Maleficarium, e a partir daí, esse Maleus Maleficarium, ele começa a servir de manual para a perseguição de mulheres durante 350 anos. E que tipo de mulheres? Primeiro, mulheres que tinham problema de ordem física, comer com a mão esquerda, o cabelo ruivo, a orelha pontuda, e elas, mais mulheres do que homens, mulheres que dançavam, que praticavam medicina natural, parteiras, elas foram chamadas de bruxas. É interessante que o nome bruxa, hoje em dia todo mundo quer ser bruxa, mas a palavra bruxa significa sapo, brusca, sapo. Ou seja, essas mulheres tinham um contato através da sua projeciologia, que elas alcançavam dentro de uma letargia, quer dizer, naquela situação em que você pensa que a pessoa morreu. A pessoa está lá e de repente, sabe, no meio do funeral, a pessoa está em letargia. E dentro desse aspecto de letargia, essas mulheres entravam, e eram raras, mas elas entravam em contato com outra realidade e tinham sexo com um homem de negro, com um homem que vestia preto. Então, essa era a minoria das bruxas, as verdadeiras bruxas. As outras, e que eram a sintomatologia de bruxaria, era a que sofria as que eram lunáticas, que no caso são as epilépticas, porque a palavra epilepsia significa ataque de cima, as neuróticas, as esquizoides, as esquizofrênicas, paranoicas e outras. Essas mulheres que tinham problemas de ordem psiquiátrica, hoje em dia chamada psiquiátrica, eram colocadas como vítimas naturais dos exorcistas. Tá? Então, esses indivíduos, esses exorcistas, esses inquisidores, eles simplesmente mataram e eles destruíram a vida de milhares e milhares de mulheres durante 365 anos, até que houve a Revolução Industrial e agora se precisava de mulheres, estava tudo modificando, a reforma protestante estava muito em voga e a imprensa com Gutenberg, né, a primeira Bíblia foi chamada Bíblia de Gutenberg, estava muito em alta, as coisas estavam mudando, as fraternidades ocultas, as confrarias ocultas tinham dado 2 golpes no papado, e esses 2 golpes foram: o primeiro dizer que o sistema geocêntrico é uma mentira, provar a partir das especulações de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, e depois Jordano Bruno, que era maçom, de que a Terra era redonda, e
e girava em derredor do Sol, que antes, a vida toda a vida no Oriente, no Ocidente, se acreditava o contrário, que a Terra era uma morada e que os dois, o Sol e a Lua, giravam em derredor dessa mesma Terra. Pois bem, o outro golpe foi exatamente dado por Charles Darwin no livro das Origens por Seleção Natural, em que Charles Darwin deixa claro de que o homem veio do macaco. Com o crescimento aí da medicina e como eu falei, da Revolução Industrial, e com esses dois golpes dados no papado por esses homens, por essas confrarias templárias, maçônicas, iluminatis e outras, a igreja sofreu uma grande derrocada e perdeu o seu poder. Com perdendo seu poder, então viria logo após a libertação dos escravos e a descontinuidade na perseguição dessas mulheres, que era exatamente que se chamava de bruxas. É o que aconteceu então com essas bruxas. Foi inventada uma nova ciência, na verdade duas, a psicanálise, que era como estudar essas mulheres, e aí nós temos um pai da psicanálise, que é Sigmund Freud, um judeu, e depois a psiquiatria. A psiquiatria iria fazer o seu primeiro ADM, que é a sua primeira bíblia, né, de sintomatologia. O que ia acontecer? Porque antigamente você estava com problema, ele mandava, o psicanalista ele mandava para um psiquiatra, e o psiquiatra dizia que você tinha um problema, aí você chegava no outro, era outro problema, resolveram chegarem a um consenso, e esse consenso de todos os médicos da época psiquiátrica chegaram a um consenso. Vamos fazer essa sintomatologia aqui, isso aqui vai se chamar epilepsia, quer dizer, era lunático antigamente, agora é epiléptico. O possesso, né, que é o que só diz esquizofrenia, o possesso mesmo, que fala línguas diferentes, que tem uma reação esquisita, lá vai esquizofrênico. Então, havia a sintomatologia. Primeiro, a DM teve 250 sintomas e foi um consenso médico, e depois de vários anos foi chegando segundo ADM, terceiro, quarto, quinto ADM, e nós temos no quinto ADM mais de 25 mil sintomas. Não é? A sintomatologia, fulano tem TDAH, fulano tem autismo, fulano tem tudo. E a gente sabe que a psiquiatria, tanto a psiquiatria como a psicanálise está, e como nós já falamos no outro vídeo, em uma derrocada, na sua decadência mais que completa, quando a gente fala dos bebês born, né, das crianças reborn, sendo mais correto. E aí eu vou deixar até aqui o card para que vocês cliquem aí, pá, sabe? E vocês possam ver aí criança reborn e proteção espiritual, e crianças reborn, ou bebê reborn, proteção espiritual, e bebê reborn, psiquiatria. Então, é uma fenda, está meio que destruindo a psiquiatria. Mas o que aconteceu com essas bruxas? Para onde foi que elas foram, já que eram aos magos queimadas e não estão mais? Elas estão nas igrejas evangélicas. Nas igrejas evangélicas, mas tem acompanhamento TDAH, de autismo, esquizofrenia, esquizoide, paranoia, o escambau. E elas vivem ali, agora são santas, batizadas em Jesus, e elas perseguem, de perseguidas, elas perseguem agora um bandista, candomblecista e quimbandeiros. É isso, é essa a verdade. Mas por que estamos dizendo isso? Estamos dizendo isso por três situações interessantes. Primeiro, um bruxo não é um feiticeiro. Uma bruxa não é uma feiticeira. E a feiticeira não é uma magista. Ok? Essa que está no meio que nós falamos, que é justamente a feiticeira, é a conhecida como sonâmbula, por Cornélia Agripa e Eliphas Levi. Então, a sonâmbula é a médium. Essa médium, ela incorpora.
e as incorporações são aos milhares, e aí elas estão justamente aí em Umbanda, Candomblé, Quimbanda e Batuque, e todas as religiões que são de viés africano, o brasílico africano. O que acontece? Ali, a partir dali, através daquela mediunidade em que aquela pessoa se torna o cavalo do espírito, eles aprendem a fazer o que nós chamamos de feitiçaria. Então, feitiçaria é uma ferramenta, feitiçaria é uma técnica. A pessoa não nasceu, ela vai aprendendo, ou aprende com o espírito, ou com o pai de santo, com a mãe de santo. Ela é justamente a feiticeira. Mas a bruxa, ela tem esses sintomas que eu lhe falei. Principalmente, né, que nós chamamos é o ataque no sono, que é a paralisia do sono e a síndrome de pânico. Então, veja, não importa se você esteja numa igreja, num banho, no candomblé e tudo mais, se você tem a paralisia do sono, se você tem tendência para síndrome de pânico e etc., isso é bruxa, você é bruxa. Você pode ser bruxa sem ser médium, sem ser feiticeiro, mas você nasceu bruxa. Tratamento com igreja evangélica, mas você tem paranoia, esquizofrenia, catatônica, você é esquizoide, você tem neurose, você passa por episódio de paralisia do sono, você tem facilidade para síndrome de pânico, não importa se você é pastora, missionária, o caralho, você é bruxa. E essa é uma coisa muito mais interessante, porque a bruxa, ela justamente constrangida pelos os traumas, né, da queimadura, da prisão e tudo mais, né, por onde essas pessoas passaram, elas simplesmente se escondem em casas evangélicas. Então aquela pessoa que diz assim, eu hoje sou mestre disso, de magia, etc e tal, porque vovó me levou, porque titia me levou, essa pessoa aí é simplesmente um feiticeiro. Que o bruxo é aquele que está dentro de casa, mora em casas evangélicas, porém as crianças sofrem de terrores noturnos. Elas não podem ficar sozinhas dentro de casa, ela acorda gritando dentro de casa, ela tem tendência para ter esses problemas que hoje são chamados psiquiátricos. Essas são as pessoas possessas. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque justamente são essas possessas evangélicas, não evangélicas, neo-evangélicas, e que fugiram e às vezes nascem em casa muito pobre e tudo mais. Você aí, você é bruxa. Se você tem esse sintoma, você é bruxa. Então, este livro funciona para você. Se você for feiticeira, médium, feiticeira, não. Você vai colocar lá no seu terreiro só porque é bonito e chama realmente a atenção. Você está na quimbanda e você vai utilizar, mas você simplesmente é quimbandeiro, você não é bruxo. Agora, bruxo e bruxa são pessoas que passam por essas situações que nós já começamos e nós falamos já a respeito. Tá? Então, é interessante também que a gente percebe justamente esse bruxo e bruxa através de um jogo, através do oráculo. Nós vemos através do oráculo e para isso nós utilizamos justamente o jogo de búzios, que pode ser dentro dos odus e pode ser também o oráculo luciferiano. E aí nós vemos dentro dos odus quem tem a tendência para a bruxaria. Dos odus que eu vejo com mais percepção é o Uncaran, que é um búzio aberto e 15 fechado. Então nós teremos o 7, que é o Di, 7 búzios abertos, quando o Pai de Santo faz a conta e dá 7. Essa é uma pessoa com tendência à possessão. O 15 búzios também, com 14 que é Icá, com 13 que dá Naná. Então, assim, existe tudo isso, mas você também pode ser Dofum, você pode ser de Odionilê, você pode ser, e todavia ter essa traumatologia.
esses sintomas que traumatizaram você de outra vida, e aí você é bruxo, e aí você é bruxa. Você está com uma Bíblia na mão e você é bruxa, e esse livro serve para você. Pois bem, me procurou certa vez um indivíduo chamado Emerenciano, pistoleiro. Esse indivíduo ganhava dinheiro viajando pelo Brasil e era matador profissional. Então o cara já estava muito procurado e na época, bruxo que sou, né, porque nasci exatamente como bruxo, fui de família evangélica e perseguido dentro de casa, né, por uma sombra. Sombra essa que até eu fiz uma música, a sombra eu vou deixar aqui, eu sempre digo que vou deixar, mas eu esqueço, mas eu vou deixar aqui a música Sombra, onde eu falo da sombra que me perseguia. E dentro da casa evangélica, todo o tempo, até os dias de hoje, eu tenho um problema com candomblé, com banda, que banda, essas coisas, eu deixo muito para lá, assim. Acho bonita a cultura, tenho muitos livros, leio muito a respeito, mas eu sou luciferiano, eu sou satanista. E o que acontece? O emerenciando, ele chegou na minha casa e ele queria se tornar invisível à polícia. E na época eu estava topando tudo, e foi o fato, foi o que aconteceu. Então eu pedi determinado valor, ele pagou em espécie, e aí nós precisamos fazer algo, né? Isso foi há quase 10 anos atrás, que foi justamente aquela da invisibilidade. Essa essa prática da invisibilidade, ela a primeira, ela tem uma técnica de ser colocado, de ser, são favas que são colocados num gato preto, ou seja, o gato preto precisa ser morto, e aí você sabe que na África, aqui não, mas na África o pessoal realmente odeia gato preto, sabe que é ligado aos cultos de voodoo e outras práticas terríveis, e acham incrível que pessoas comuns criem dentro de casa o gato preto. Pois bem, ali no gato preto é colocado as favas, e essas favas, o gato preto é morto, é colocado as favas, e ali ele é plantado, ele, como quem planta, né, enterra o bicho ali e vai aguando aquilo lá, e as favas vão nascer de dentro do gato. E o indivíduo com espelho virgem, não é? Ele vai pegando aquelas favas e coloca na boca. Aquele que ele não se vê no espelho é a mais correta. Mas Emereciano, ele não podia fazer isso, porque ia ter que esperar. A polícia estava procurando na época, e ele ia ter que esperar que essas coisas, esse pé de fava aí crescesse. E o que aconteceu? Resolvemos fazer a tradicional. Ele conseguiu um gato preto, e aí nós levamos com um fogãozinho, e que ele realmente ele sabia como viver no mato, como acender aquilo lá, e um pequeno caldeirão de alumínio, e o gato, que ele teve a coragem imensa de caçar, e hoje considerado a covardia, mas um gato preto, e quebrar o pescoço do bicho e colocar ele ali dentro daquele caldeirão, coloca ele ali dentro do caldeirão, né? E tampa, assim. E aí deixa ferver até aquilo ali, aquela carne toda despegar-se dos ossos, e o indivíduo, e haja coragem, isso dentro no meio de encruzilhada, o indivíduo pega aqueles ossinhos que são muito na alçada do gato, ele vai chupando aquilo lá e olhando para um espelho virgem, isso às 12h30, numa encruzilhada, né? Às 12h30 numa encruzilhada, e aí o indivíduo, eu estou tendo problema técnico aqui, que é, vamos ver, pronto. E aí, olhando para aquele espelho, o indivíduo simplesmente desaparece diante do espelho.
Ele não se vê. Na verdade, ele não desaparece, mas ele não se vê. Significa que ele se transformou, ou ele parece ser outra coisa, mas não o rosto dele. Então, essa é um dos trabalhos feitos na época, né? Existe uma prece que é feita e a gente prepara aquela prece, coloca no bolso, faz um pacotinho assim, né? Tal, e uma pequena bolsa de couro e ali na bolsa coloca aquela prece e aquele ossinho, o indivíduo guarda. E aconteceu de que a polícia perseguindo, né, tendo informação sobre ele, ele estava num apartamento no condomínio, e ele viu no outro apartamento quando a polícia chegou, ele estava num, e a polícia invadiu completamente o outro lado lá, né, o outro prédio, e ele assistiu tudo, a polícia entrando na casa errada, botando a arma, ele olhando de tudo, e ninguém o viu. E aí ele precisava sair daqui de Caruaru e ir embora para Alagoas, pararam ele várias vezes, e é claro que ele usou o ursinho e o pessoal olhava, olhava aqui, porque todo mundo de celular e olhava e, e, e conferia lá e não parece homem de forma nenhuma, sendo que era o cara, né? Mesmo porque a Alexandre era um negro retinto, mas para a polícia não era. Então ele chegou lá em Alagoas, local onde ele queria se esconder. Ele já tinha pego prisão e não queria pegar novamente. E aí aconteceu isso. E pelo que eu sei, ele ainda é solto e usa o ursinho até os dias de hoje. Então essas são as técnicas de invisibilidade. E como eu disse, o livro é útil para quem tem síndrome de pânico, paralisia de sono, que é esquizoide, esquizofrênico, é neurótico, que tem esses problemas que antes era considerada possessão demoníaca. Então, não importa se você é pastora, padre, se você tem esses sintomas, se você combate essas coisas através de remédio, você é bruxo, sim. E não, o livro não serve para advogado, para aquelas pessoas que nasceram igual uma parede, só para comer e cagar, cagar e comer e, e trepar e dormir. Essas pessoas aí, elas não têm condição de falar de um livro desse, tá? Então, por fim, vai entrar aqui a famosa é, oração da cabra preta milagrosa, que eu vi muita gente em podcast, né, falar sobre essa prece, essa oração, né? Ah, porque fizemos durante 7 dias. O povo ganha muita, né? Muita visibilidade com isso, falando bobagem em relação a isso, falando 7 dias, e quando começou a fazer durante 7 dias e teve problema e achou o ar pesado e essa porra toda. Sendo que a verdade verdadeira é que isso não precisa ser exatamente dessa forma. Porque se você está com o mestre de Goécia, se você é mestre de Goécia, se você está com o mestre de Goécia, né, que trabalha fazendo conjuração, fazendo evocação, o que acontece? Ele tem o seu altar, no meu caso, demonólatra, ele tem o seu altar, tem 7, 10, 12 anos de prática com aquilo lá, então ele pode sim fazer essa prece em cima do seu altar, com tudo que é ali consagrado com a faca de Baal, a faca de Lúcifer, a faca de Clauneck, de Abaddon, de Asmodeus, daqueles daimons ali, eu falei assim, em demonolatria, ele pode sim utilizar aquele altar consagrado, cheio de energia, para, com o punhal de um dos maiorais que estão ali, dos príncipes regentes, ele apontando naquele punhal, porque você reza essa oração, eu peço para que você reze numa encruzilhada com uma faca de ponta. Mas hoje em dia você sabe que está numa encruzilhada com tanta câmera, com tanta coisa, com tanto celular, correto é você ter mesmo um altar consagrado e com energia de vários e vários anos, e aí você faz sim, uma vez só, esse trabalho, essa prece da oração da cabra preta milagrosa, que eu vou ler para vocês,
e os resultados são interessantes. Eu preciso lembrar, antes de ler, que não trata somente de ser uma prece em si, mas é também um pacto com o assombroso, com o sagrado maldito, que nós chamamos de diabo. Então, a oração da cabra preta, ela tem a utilidade não só para trazer o seu amor de volta, como leremos aqui, mas também você pode colocar algumas palavras nela, naturalmente você tem que saber quais, e para que ela sirva para outras coisas em relação ao lado financeiro, a destruição de rivais e outros. Dito isto, oração da sagrada cabra preta milagrosa. Diz assim, aí eu vou precisar do meu óculos. Oração da cabra preta milagrosa. É preciso dizer que essa oração ela é utilizada para trazer o amor de volta e quando ela é bem feita, ela não serve somente para isso. Essa oração ela também pode ser modificada e adaptada para trazer dinheiro, porque a oração em si é um pacto com o homem de preto, não é? Com o que nós chamamos de o diabo. Então, se você não quer ter um pacto perene com esse indivíduo, nós podemos dizer a posteriori como que você faz para, uma vez tendo conseguido aquilo que você quer, você dá a oferenda necessária para essas entidades que serão conjuradas para trabalhar na oração da cabra preta, trazer o homem da sua vida, trazer dinheiro, abertura de caminho e até saúde para você, né? Lembrando que nos pactos com Lúcifer, ele se refere à saúde física, saúde mental, saúde psiquiátrica, saúde espiritual. Os pactos de saúde geralmente eram feitos aqui nesse tempo em relação à Lúcifer e voltará a ser a partir de hoje. Eu estou completando exatamente 60 anos de idade e são 7 já. Então é o auge, é o momento de começar a trabalhar esses pactos com Lúcifer, particularmente também pacto de abertura de caminho, prosperidade e riqueza. Cabra preta milagrosa, que pelo monte subiu, trazei-me fulano ou fulana, que de minha mão sumiu. Fulano, assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, assim tu has de andar atrás de mim. Assim como Caifás, Satanás, Ferrabras e o maioral do inferno, que todos fazem se dominar, esse maioral do inferno, a gente já viu falar aqui em Caifás, Satanás, Ferrabras, o maioral é nada mais nada menos do que aquele indivíduo que você pode atrair através do Grimório Velho também da arte goécia, que é a figura de Lúcifer. Assim como Caifás, Satanás, Ferrabras e o maioral do inferno, que todos fazem se dominar, fazei fulano ou fulana se dominar para me trazer cordeiro preso debaixo do meu pé esquerdo. Fulano, dinheiro na tua e na minha mão não há de faltar, com sede tu nem eu haveremos de acabar, de tiro e faca nem tu nem eu não há de nos pegar, meus inimigos não hão de me enxergar, a luta vencerei com os poderes da cabra preta milagrosa. Fulano ou fulana, com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, com Caifás, Satanás e Ferrabras. Diz aqui somente para rezar essa oração com uma vela acesa e uma faca de ponta, não diz virada para onde e não diz exatamente onde deve ser feito, também não ensina como fazer o altar, como preparar. E eu digo para você que é por isso que muita gente toma no cu, e quando eu falo no cu é no comer. Então é isso, este é o Sagrado Maldito, este é um livro de bruxaria, justamente que eu falei, que deve ser trabalhado unicamente por bruxos, independente da mediunidade, mas unicamente por bruxo. E ele escuta. E esse bruxo pode ser evangélico, e esse bruxo pode ser católico, assembleísta, bruxo ou bruxa. Ele simplesmente acode o indivíduo que
que tem esses problemas que nós falamos aí, que são as marcas do diabo na pessoa, e a partir daí você será ouvido sim, e a coisa acontece sim, e não precisa rezar 7 vezes, às 12h30, e aquela papagaiada toda que você vê nos podcasts por aí na internet. Então, essa é a oração da Sagrada, da Cabra Preta Milagrosa, e este é o livro de São Cipriano, a utilidade dele, né? Então ele deve ser sempre guardado em vez de escondido, como o pessoal aí fala tanto. É muita merda, um pacote de bosta que a gente vê aí, mas deve ser colocado debaixo dos altares e consagrado àquela divindade lá, Baal, Lúcifer, Satã, Abaddon, Asmodeu, Asmodeus, aqui seria assim, né? Asmodeus, Abaddon, Satã e Beuzebu, não são cinco príncipes regentes, e esse livro é oferecido ao maioral, que aqui, no caso, é Baal, Beuzebu, né? Então e pode ter também debaixo dos pés, geralmente sempre de uma divindade masculina. Então, na primeira câmara fica nos pés de Beuzebu, e na segunda câmara fica este livro de São Cipriano, né? Esse nos pés de Beuzebu, repetindo, né? Mostrando aí para vocês, e esse nos pés de Samael, né? Tudo consagrado, tudo direitinho, como deve ser, e a coisa realmente funciona. Então, trabalho de amarração, trabalho de destruição, trabalho de envoltamento, tudo é feito de São Cipriano, dentro de São Cipriano, e realmente acontece. Acontece para você que está aí, no outro lado do país, no outro lado do mundo. Acontece para a pessoa que está fazendo presencial. Não tem que estar nas mãos de um bruxo. E o bruxo tem que ter comprometimento. Ok? Então,